Olá, eu sou Neemias Bandeira, bem-vindos a mais um episódio do Ancast, o podcast da Academia Maranhense de Ciências da Administração. Hoje, nesse episódio, nós temos o prazer de receber Maria de Jesus Moreira Lima Tenório Brito, mais conhecida como Zuzu Brito. É mais uma das séries de mulheres fortes que construíram a base da administração na nossa sociedade. E hoje a gente vai ter uma conversa muito bacana, daqui a pouco nós vamos apresentá-la em mais detalhes. Comigo está o professor Jailson, o professor Polari e o professor Miguel. E nós teremos uma conversa para relembrar histórias, para reforçar essa linha do tempo e para que você que está nos assistindo compreenda como que a administração foi se desenvolvendo ao longo do tempo aqui nas nossas terras. Olá, como vai? Zuzu Brito, bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, feliz, porque aqui é um pedacinho da minha escola. Que bom. Do meu colégio, onde eu recebi conhecimento e troquei mais tarde. Então, eu me sinto feliz com essa lembrança e estou à disposição de vocês. Que bom. E para nós é uma honra, né? E a gente fica muito feliz, né, de ver aqui a história viva que construiu essa nossa administração e para nós é um grande prazer. E eu gostaria de iniciar com uma pergunta bem simples. Por que a administração? Como foi que a sua vida cruzou com a administração? Como foi que isso aconteceu? Foi muito interessante. Eu trabalhava e a mulher de Arthur Almada Lima, que era o presidente da escola, chegou para mim, eu trabalhava no Correio, e ela chegou para mim e disse: "Tu não queres estudar administração?" Eu disse: "Amparo, não vou não, porque eu não tenho condição de pagar o curso." "Não, Arthurzinho é diretor, ele arranja uma bolsa para a gente, porque eu também vou ser bolsista." E nessa conversa de ser bolsista, eu fui ficando, fiz o vestibular, passei o primeiro lugar, o pessoal começou a me respeitar, porque eu não fui para lá brincar, eu fui para lá estudar e procurar ser gente. Então aí começou a minha trajetória na escola. Já velha, eu tinha quase 40 anos. Nesse tempo, a mulher não enfrentava nada, era mais do lar. Mas eu vim do Correio para a escola de administração. Em que ano foi isso? 1900 e quanto, Leila? 50 e pouco. 72. 72. Quer dizer, já era... Você me desculpe. Não, tudo bem. Se eu perder o fio da meada, é Senhora porque quem manda. eu fiz um tratamento e eu sinto que, de vez em quando, apesar da idade, não sou velha. Não. Sou novinha. Isso está muito claro. Mais experiente apenas, né? Quem está de cabelo branco sou eu, professor Jair. Não, A senhora está ótima. ó, essa branquinha que nada, não quero Mas, ver. Neemias, nós temos aqui mais uma mulher que rompeu barreiras, Mais uma né? mulher, cara. Que orgulho disso. Nós fizemos a história da UEMA, porque a maioria dos que estudavam lá eram mulheres. Os homens eram poucos. E a senhora estudava e continuou trabalhando no Correio? ao Continuei tempo? trabalhando no Correio. Aí fiz meu curso todinho. A gente saía, tinha um grupo, nós tínhamos aula à noite, nós tínhamos um grupo e a gente saía, não sei se vocês lembram, que tinha ali perto de onde hoje é aquele hotel chique. Sim. Ali tinha um muro. Sim. Que a gente sentava de noite, 10 horas da noite, declamava, cantava, fazia miséria depois de aula que não tinha mais. Então eu chegava em casa, era 11 horas da noite. Era nosso refrigério, era aquilo ali. A escola era no centro, ali na perto da igreja de Santo Antônio?
No começo ela foi ali, mas eu já peguei lá naquela avenida, lá na Na avenida, Alemanha, Na Alemanha. na Alemanha. no bairro da Alemanha. Eu já fui para lá para falar alemão. Internacionalização já. Viu? Ora mais. E o aprendizado da administração foi algo assim relevante mesmo? Você gostou da administração? E aquelas disciplinas, os professores, como é que foi essa dinâmica acadêmica? A senhora já, né, com uma experiência já de trabalho, isso ajudou? Como... Era engraçado, porque eu era mais velha do que quase todo mundo. E eu era muito moleca. Quando eu cheguei para fazer o curso, teve uma parte que era para levar trote. Aí eu virei e disse, não vou pegar trote. Manuel, que era o chefe do trote. Eu disse, não vou levar trote. Vai, não vai, deixa eu levar trote. Eu vou desaviar os pneus, 4 pneus. A senhora está parecendo meus alunos em dia de prova. Eu digo, não vou. O certo é que ele me tirou de levar o trote. Mas era um corpo docente muito bom. A gente interagia muito. Não era professor fulano de tal. Agora, eu, como era saliente e era mãe de todo mundo, era Arthurzinho, vem cá, deixa eu ir. Aí Arthurzinho um dia chegou e começou com coisa de epa, peraí, você não vai fazer o que você quer, não. Vou agora sentar aqui para conversar e ver como é. Então, era Noélio, que já foi para a Bahia, voltou para a Bahia, mas era um grupo muito bom. Não tinha um treco para ser quebrado ali. Na relação com os professores. A gente brigava com o professor. Tinha um que era Zé Maria, foi padre. Depois saiu, foi meu professor no 5º período. Aí eu dizia para ele chegou um dia e disse, nós vamos fazer uma prova. Pode trazer livro, pode trazer o que quiser. Eu levei os livros, ele não usou nenhum. Eu disse, professor, por que o senhor faz uma coisa dessa com a gente? O senhor diz uma coisa e faz outra diferente. Isso é porque assim que é bom. Para o improviso, viu? Ele tinha sido do Seminário Santo Antônio, ali naquele cabrestinho. A gente ficou, mas foi um tempo que nós aproveitamos muito. Não tinha facilidade de internet, não tinha coisa nenhuma. Era tudo na munheca, como a gente dizia. Na biblioteca, diretamente. E a biblioteca a gente ia para lá, estudava, obrigavam a gente a estudar. Fazia-se prova com os livros ali. Não sei se o Mar pegou. Zé Maria, uma vez, doutor Zé Maria era professor da gente. Ele era secretário do governo. Sim. Aí a gente dizia assim, professor, como é que vai ser a prova? Você estraga os livros e pode estudar. Na hora ele não fazia nenhuma pergunta do livro. Ele fazia tudo para você ter que escrever direitinho. É isso mesmo. Me diga uma coisa. Considerando aí que a senhora já ingressou na universidade, né, já com uma certa experiência de vida, vamos falar verdade, era bom. Já trabalhava, né? Já. O que mudou para a senhora, esse conhecimento que a senhora adquiriu dentro do curso de administração, para a sua vida pessoal e profissional? Minha vida pessoal, eu fui estudar, tive a oportunidade de fazer um curso no IBAM, no Rio de Janeiro, que foi que me abriu mais as portas. E fui mais gente. Concebia, dava aula, a gente era chamado para dar aula, para ir passear, para ver as coisas como eram. Então eu passei 9 meses no Rio de Janeiro. Levei aqui meu lugar-tenente, a Leila,
E lá a gente, ela foi estudar no primário e eu fui ser aluna da faculdade, do IBAM, do curso do IBAM. Então lá no IBAM, primeira vez, eu sou meio narcisista. Então eu consegui, quando eu fui para o IBAM, depois de ter feito um curso muito bom aqui na escola, e esse embasamento me fez progredir lá na escola. Então eu cheguei, primeira pessoa que foi dar aula fui eu. E eu tinha sido considerada excedente. Porque o professor Afonso Ribeiro da Costa foi dizer que eu era briguenta. Não levava em consideração que eu falava alto, mas que eu tinha atenção e sabia alguma coisa. Sim. Aí ele foi o doutor Celso Lago, era meu chefe no ETAM, que era o escritório técnico de contabilidade, e que dava assistência às prefeituras. Aí eu fui para o Rio. Quando eu cheguei no Rio, quem vai dar a primeira aula? Eu digo, se é para morrer, eu vou morrer logo. Aí, comecei a dar aula. Quando eu terminei de dar aula, era o presidente do IBAM. Disse, parabéns, a senhora deu a melhor aula que o IBAM já teve aqui. Dona Dudu, só para os nossos espectadores entenderem melhor, a senhora foi para o Rio estudar no IBAM e já era especialização? Já era especialização. Em quê? Em administração, geral, né? Generalizada, administração. Certo. Então, foi onde eu me sobressaí. Tinha o Joaquim Aguiar, que era professor da gente, monitor da turma. O Aguiar puxava por mim, puxava pelos outros, mas eu ia mais rápido. Sim. Porque sempre eu enxerguei, não é, agora eu digo que nem o papagaio, não é para me gabar, não. Mas eu vi as coisas mais longe. E eu vou adiantar uma coisa para vocês. A coisa que mais me dói, minhas saudades do curso de administração, é que nós fizemos, tu te lembra, que teve uma reforma da matriz? Do cardápio da escola, Sim. Vamos dizer, matriz. Do cardápio da escola. Da estrutura curricular. Ninguém fazia. Mandou 3 ou 4 turmas, mandaram 3 ou 4 pessoas, grupos, para fazer. Aí o que aconteceu, nenhum fez. Doutor César disse, tem uma pessoa doida aqui que faz, Zuzu Brito. Aí eu fui, ele me deu 10 dias para fazer. Eu me juntei com o Tácito e o amigo dele, e aí fomos pegar, eu disse, menino, não precisa de pagar não. Vamos embora pegar aqui e ver as disciplinas que eles usam. As que tiverem mais aqui são melhores, que eles estão precisando. Sim. E assim nós fizemos dentro do prazo. Colocamos dentro. Sobrou uma disciplina. E eu disse, vamos botar essa disciplina para o posto do Itaqui. Ninguém tinha pensado que o Itaqui fosse ser o que é hoje. Pois essa mágoa eu tenho. E isso é muito bacana a senhora falar, porque a gente vê muitas ações do administrador presente. Protagonismo, visão de longo alcance, planejamento, atitude, capacidade de tomar iniciativa. E isso demonstra efetivamente, né, que essa administração estava no seu sangue e você só pegou esse conhecimento e a externalizou. Mas eu vou te dizer que eu, desde pequeno, eu morava no interior de Colinas e tinha 7 anos, 8. Eu fazia escrita da loja do meu pai. Mas olha. Era copiando aqui, eu sabia que era só mudar os números, então eu pegava disso. E isso me deu uma visão
maior do campo. Eu estou aqui conversando, eu já estou pensando lá na frente como é que eu vou fazer. Até hoje, velhinha, 91 anos, eu ainda faço isso. Professora Zuzu, a senhora deu que disciplina na escola? Minha escola eu dei chefia e liderança, dei... que foi mais lei. Peraí, corta aí. Administração municipal. Administração municipal, chefia e liderança, tudo que vinha da. Procurava fazer o que era de melhor. Eu cheguei a ser diretora do curso. Vamos falar sobre isso, tá? Só, então, retomando, aí a senhora formou, fez a pós-graduação e volta para o UEMA já na condição de professora e de diretora. Fala um pouco para a gente desse momento. Esse momento foi, eu fui, o gestor era um senhor da escola de fora. Aí ele chegou e mandou me chamar. Professora, eu queria que a senhora fosse diretora de sua escola. Não, doutor, não quero não. Por quê, professora? Porque eu sou doida. Quando eu meto uma coisa na cabeça, eu faço e depois eu volto consertando o que eu quebrei. Então, não posso ser, porque o senhor vai se zangar, vai me botar para a rua. Não, senhora, eu quero é uma doida mesmo, porque eu já experimentei todo mundo e não deu certo, agora eu quero a doida. Era assim, um tratamento de unidade, de conhecimento e de amizade. Então, fui feliz. Eu consegui deixar 4, não tinha uma sala na UEMA com o videocassete, com nada. Eu deixei com 4. Chamava o pessoal, eu tive uns amigos que diziam, e os alunos mesmo, me dá, tu tem um televisão na tua casa? Tem, tá precisando dela? Não, então me dá. Aí eu procurava o outro aparelho e botava. Eu deixei, recebi sem nenhum e deixei com 4. Hoje, isso aí não vale nada. Mas para aquele tempo, quem não tinha nenhum, sair com 4, estava tudo bem. Talvez as pessoas que nos ouçam nem consigam imaginar como era o tempo na época. Assim, porque hoje as coisas são tão fáceis, né? É tudo tão literalmente na ponta do dedo, né? E hoje, assim, quando você fala, eu trouxe 4, eu vejo isso como uma implementação tecnológica, como uma busca de melhoria, como alguém à frente do tempo, porque naquele tempo essa era a inovação. Essa era a inovação, era o que se tinha de melhor no contexto educacional. Era no giz. Era no giz, na máquina de escrever. Então eu procurei fazer essas coisas que eu via fora e que eu levava para lá. Talvez não tenha sido aquela professora de ensinar, mas eu botava os meninos para eles escreverem, pegarem os livros, fazerem, ler aqui e faça seu trabalho aqui. Isso. Então, na minha, bem interessante a pergunta, o professor Zuzu também falando aqui na questão dos livros. Olá, acadêmicos da minha, Jailson e Miguel. Professora Zuzu, é uma satisfação muito grande, a senhora que é uma memória viva dentro da nossa Universidade Estadual do Maranhão. Ainda há pouco aqui a nossa a ex-aluna da UEM, agora a professora Aline, acabou de falar que ele conheceu ainda na época que ela era estudante. E aí, na nossa relação dentro da UEMA, já eu, na função também de professor, costumo dizer que boas sementes, elas trazem frutos muito bons. E aí eu vou lembrar aqui uma passagem que eu gostaria que eu só falasse um pouquinho sobre isso. Na sua gestão da direção do curso, a senhora criou a sala de estudo. Falaria, eu vou criar aquela sala de estudo, vamos solicitar doações de livros, inclusive já tinha livros, né, e também doei. Eu quero dizer que essa sala de estudo, ela cresceu dentro da UEM, depois foi passar lá com a Bandeira Tribus, um diretor acadêmico. Já mais recente, em 2015, eu elaborei um projeto
da criação da sala de pesquisa, essa sala de pesquisa já institucionalizada no departamento, direção de curso, direção de centro. Em 2019, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão lançou a resolução 1466, possibilitando que essas salas de estudo pudessem ser adaptadas para laboratórios e também criação de novos laboratórios, fusão de laboratórios. Aí adaptamos esse projeto da sala de pesquisa para o laboratório de estudos e pesquisas em ciências sociais. Esse laboratório foi aprovado a nível de departamento, foi aprovado a nível de direção de curso, direção do SEMP e nos colegiados superiores, o CAD, CEP e Consum, e hoje nós temos o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ciências Sociais. Laboratório esse que já temos um plano de trabalho para 2024 e 2025, e que a Academia Maranhense de Ciência da Administração já fez um termo de cooperação com a UEMA, agora, recentemente, a reitoria nos recebeu, fizemos esse termo, e as ações da academia estão coerentes com esse plano de trabalho do laboratório. E aí, eu gostaria que a senhora falasse um pouco como é que ela se sente nessa questão aí, de como que uma sala de estudo ela foi, né, se expandindo e hoje temos um laboratório. Como é que a senhora se sente fruto dessa semente que a senhora plantou dentro da universidade? Eu acho, que quando você lança uma sementinha, você vai colher frutos que não estão assim. Então, no nosso tempo, a maneira de estudar, a maneira de dar aula, você não usava instrumento nenhum. O seu instrumento era falar e mandar ler. Então, hoje em dia, você sonha. Isso que hoje a gente está achando que é uma coisa muito grande, amanhã já é submerso, já vai se acabar. Então, você vai usar toda a tecnologia disponível e esquecer o trabalho que você fez para chegar a esse ponto. Então, hoje tudo está correndo contra o tempo. Parece que o povo tem medo de não dar tempo de viver. Só agora interessa, né? O passado foi... Passado não existe. Quem é que vai se lembrar que se fazia uma prova, que se tinha um professor que nem Ferreirinha, não sei se tu te lembra. Foi meu professor. Foi teu professor. Que ele um dia jogou um apagador e eu peguei e disse para ele: o senhor está ficando doido, professor? Aí ele se espantou e parou com a coisa, porque o pessoal estava enchendo a medida dele. Então ninguém respeitava, estava correndo. Por que ninguém respeitava? Porque nós éramos o entrosamento do professor com a classe. Sim. Então, você chegava fora de aula, você dizia: eu preciso conversar com o senhor. Ele não lhe dizia: vem amanhã, eu não tenho tempo. Ele sempre arranjava um tempo para conversar. Legal isso. Então, isso aí é que me dá saudade daquele tempo que eu vivi. Que hoje ninguém conhece ninguém participa de reunião com os outros. Cada um em casa, pega o bendito e leva a conversa para frente. Entra, pede licença e vai conversar. A tecnologia é boa? Nós temos condição de avançar muito e de estar par e passo com ela, mas que corta esse entrosamento que a gente tinha, que cada um, eu mesma, muitas das minhas colegas iam estudar junto comigo, porque eu tinha coisa que elas não entendiam e que a gente ia quebrar a cabeça para colocar dentro da cabeça dela. Sim. Então, hoje em dia, não, procura aí no Google, capítulo na tal, internet, né? perguntou no Google, eu não sei mexer
comunicação. Uhum. Não, eu estou com um celular lá na minha casa, que para mim não serve de nada, que eu não sei nem ligar, eu chamo a empregada para ligar. Me ajuda. Me ajuda aqui que eu não estou sabendo. Então, eu não tenho vergonha de dizer, não é do meu tempo. Sim. Fosse no meu tempo, eu sabia fazer. Eu acho que isso aqui é importante, né? E a gente, infelizmente, começa aqui, passa tão rápido. Parece que o tempo tá rápido, né? Não, Mas, hoje é 2 de setembro. Verdade, hein? Daqui a pouco você já está em Em dezembro. dezembro. Não teve tempo de fazer. Como é que era a qualidade desses alunos? Assim, pessoas interessadas ou havia sempre aquela turminha que não A queria gente nada? pegava esse pessoal que não queria nada com nada e juntava para fazer os trabalhos. Uhum. Aí Alguém ia ter que reagir. Alguém ia ter que fazer as coisas. Isso. Eu me lembro que no Rio, eu era chefona lá, porque tudo que vinha passava por minha mão. Não sei porquê, me botaram nesse coisa. Então, e eu procurava fazer. Eu dava conta até do pessoal que ia ficar dormindo na cidade, que a gente estava estagiando, Sim. que eu não ficava, porque eu tinha a Leila, eu via para ficar com ele. Todo dia eu ia para Leila, onde é que foi? Volta Redonda, para aquela Petrópolis. Então eu subia e descia. Subia a serra e descia a serra, para poder dar assistência. Não era fácil. E uma coisa que a senhora fala, e que reverbera muito, né, na nossa entrevistada anterior, né? Mãe, Sim. trabalhadora, estudante, competente pra caramba, à frente do seu tempo, visionária, né? Então, isso pra gente enche a gente de orgulho, né? Porque paradigmas da mulher naquele quebrando tempo, paradigmas, aquele, como a senhora começou falando, né? As mulheres naquele tempo eram muito de casa. E se me orgulha muito ver esse protagonismo feminino na administração. A gente fica muito orgulhoso de essas 2 primeiras entrevistas nossas terem sido com 2 mulheres assim fantásticas, incríveis e que nos ensinam e vão continuar nos ensinando. E eu gostaria, né, que já perto da gente finalizar a nossa entrevista, que a senhora falasse alguma coisa para as pessoas que estão nos assistindo, que estudam administração, né, que estão aí chegando, quem sabe lá no primeiro momento, ou naquele momento de se formar sem saber direito o que fazer. A senhora, quando olha para trás, com todo o sucesso, com toda a sua trajetória, o que a senhora gostaria de dizer para essas pessoas aí que estão começando? Inclusive, Nemias, como essa geração pioneira do nosso curso de administração da manhã inspirava também suas famílias, né? Assim. Nós temos a Leila também, que é administradora, e que foi inspirada pela Sim, sua mãe, Zuzu. bacana. Leila, inclusive, foi contemporânea do meu curso de administração e está aqui hoje conosco. Que bacana. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer essa oportunidade para relembrar aqui para esse auditório pequenininho, mas atencioso, o que eu fiz em termos de administração. Eu fui para o Rio com excedente. Um professor meu disse que eu era muito briguenta. Pode botar isso mesmo. Que eu era muito briguenta. Que eu criadeira de casos, foi a expressão que ele usou. E eu não criei um caso no IBAM. Pelo contrário, eu abafava e queria ser alguma coisa ali. Aí eu fui, doutor Celso, que era professor da UEMA, de orçamento, foi quem me defendeu. Ligou para o representante do IBAM e disse: eu me responsabilizo. Eu sentada aqui, ele aí, e ele dizia assim: mas eu me responsabilizo. Eu não dizia por quê. Aí eu fui para o Rio. Quando eu cheguei no Rio, me pediram para fazer um trabalho sobre o Maranhão. E eu tinha feito já um trabalho que o professor Ferreirinha tinha pedido sobre a história do Maranhão.
e encaixei a administração. Quando eu terminei, o presidente do IBAM disse: parabéns, foi o melhor trabalho que o IBAM já recebeu até hoje. E eu fiquei feliz, porque aí eu virei para ele assim: deixei de ser excedente, que eu sou muito saliente, né? Deixei de ser excedente. Ele disse: a senhora é excedente? Eu disse sim, porque eu não vim, eu vim porque meu chefe ligou para eu vir. Então, essas coisas, hoje, eu dizia não faria mais. Eu tinha que controlar a língua. Mas eu não fui acostumada a não responder às coisas que me ferem. E eu aprendi isso com a minha mãe. Minha mãe não tinha o ginásio. Ela morava no interior, em Colinas, não tinha um mau grupo. E ela casou, foi morar mais nas Brenhas, morar na Serra Negra. Meu pai teve mais sorte porque ele fez curso e estudou uns meses em Teresina. E lá eles trabalhavam mesmo. E depois ele veio aqui para o Maranhão, foi empregado da biblioteca e voltou para lá. Casou com minha mãe. Quando eu nasci, ele já estava estabilizado na vida. Mas eles passaram foram muito baixos, muito. Mas compraram uma terra que em tudo que se plantando dá. E a gente ficava lá. Eu, com 5 anos, 6, minha mãe deixava sentadinha na loja para tomar conta. Tome conta da loja. E eu ia tomar conta e tinha que dar conta. Sim. Então, eu fui criada num ambiente de responsabilidade. Isso. E de criar as coisas para poder sobreviver. Aí, tudo bem, fiquei na UEMA 20 anos como professora, trabalhei, nunca fiz cara feia, qualquer tarefa que me desse, estava pronto. O currículo que eu estava te falando, o currículo, o doutor César disse: chama essa doida. Aí eu fui lá e ele disse: eu quero isso aqui pronto. Juntamos eu, o Tácito e o meu irmão do outro menino, que trabalhava junto com ele. Aí nós pegamos os currículos todinhos. Eu disse: meu filho, a matéria que tiver mais aí, a gente põe porque é que está no eixo do mundo. E, dona Zuzu, além dessa sua passagem pela academia, pela universidade, a senhora estava dizendo nos bastidores para a gente que também teve uma passagem por uma grande empresa privada, né? Eu telecomunicações. trabalhei na Telecomunicações do Maranhão. Isso, conte um pouquinho para nós. Foram 14 anos que eu fiquei na TEL. 23 anos. Hã? 23 anos. 23 anos que eu fiquei na TEL. E como chefe de gabinete. Nunca fui chamada a atenção, porque eu não dava motivo para chamar. Eu chamava a atenção do meu chefe. A minha obrigação era controlar meu chefe. Então, tinham deles que queriam correr demais. Não, calma, tenha paciência, a gente vai fazer assim. E nunca teve uma desavença, porque geralmente quem trabalha ligado ao chefe é o saco de pancada. É verdade. É o saco de pancada. E todos eles me respeitavam. Tem um que mora em São Paulo, doutor Norberto.
foi quem me contratou. Depois eu fiquei conversando com Cartagens, aí eu disse para ele, rapaz, eu não perdi minha vaga porque Deus não quis. E por falar em vaga, a senhora estava contando para a gente que a sua mãe tinha administração de forma empírica, né? Não estudou, mas praticava em casa. A senhora estudou administração e trabalhou, aplicou isso nas telecomunicações. E depois veio sua filha, né? Que estudou administração e que lhe sucedeu depois quando a senhora se aposentou, não foi isso? Foi. Conte um pouquinho para a gente, para finalizar. Viu? Então, nós temos... Eu tenho essa situação de dizer, cheguei, vi e venci, porque eu não tive padrinho político. Que legal. Competência. Foi realmente, não, eu não digo competência. Eu digo. A senhora é muito humilde. Deixa que eu digo. Eu não Competência. sinto, viu? Mas eu tenho criatividade. Aí é que fica O recado. o Sim. elão. É porque eu faço as coisas com o coração. Que frase Eu linda, nunca me né, essa? aborreci de ir para a Thelma. Eu nunca hoje eu não vou, estou com preguiça. Não, eu ia e ia feliz. Vou contar, deslize. Sim. O presidente inventou um jantar. Aí, bom, nós vamos fazer o quê? Eu disse, bom, nós vamos fazer um churrasco, que é o mais fácil. Sim. Aí fui atrás de um churrasqueiro. Quando eu cheguei, tinha um lá na Ponta da Areia, seu Zé Maria. Eu comia lá com a comida dele boa. Eu disse, Zé Maria, eu quero fazer um churrasco lá na Teu, para 200 pessoas. Dona Zuzu, eu não tenho estrutura para isso. Eu disse, não, peraí. Olha, o senhor compra uns metros de arame, de coisa de arame, aí o senhor bota 2 tijolos aqui, 2 aqui, 2 aqui. Aí corre o arame. Tá aí feito o fogão. Solução tá na ponta da língua. Tá aí feito o fogão. Depois a gente dá um jeito no resto. Então eu fiz a festa desse jeito. Todo mundo, quando o pessoal ia passando, eu digo, ó, vai lá na mesa, faz teu prato e vem buscar aqui teu churrasco. Então eu dizia as coisas assim, fazia e deixava correr. E dava certo. E dava certo. Dava certo. E aí, Gente. como o senhor falou, essa experiência dela pela Thelma, também com o seu curso pela UEMA, essa criatividade que a senhora falou, a senhora também deu uma importante contribuição nos concursos, né? Vários concursos da UEMA, com a sua participação já na direção do curso, inclusive o concurso que eu fiz, então foi dentro, né, da sua liderança de concurso, com toda aquela organização e planejamento, dando essa contribuição para a universidade. Então, sem dúvida, para nós aqui, Sim. da Academia Maranhense de Ciência e Administração, uma grande Eu satisfação. fico feliz porque vocês estão lembrando de coisas que eu fiz e eu não ia falar. Ah, mas a senhora está deixando uma memória enorme. Amigos, olha, eu por mim ficava conversando aqui por muito mais tempo. Zuzu Brito, que prazer ter esse momento com você. E que aula de vida, que aula de administração. Como ela disse, eu faço tudo com coração, com vontade, mas ao mesmo tempo com planejamento, criatividade, competência. A essência da administração está aqui. E eu só quero fazer as nossas considerações finais com o professor Ilmar Polari. Reitero as palavras que foram colocadas aqui pelo Nemias, também Jailson e também aqui o Miguel, e da minha satisfação de que a senhora, como uma das pioneiras do nosso curso de administração do Maranhão, com essa larga experiência, conciliando família, passagem por grandes empresas, levando essa prática para dentro da universidade e as contribuições para a nossa UEMA. Então, meu agradecimento, meu reconhecimento, e estou saudado das nossas caminhadas
lá na Lagoa para a gente voltar esse papo Oi. tão agradável quanto esse aqui. Muito obrigado. Eu tô caindo pela tabela. E ela desenvolve um trabalho social também na Raposa. Uhum. Muito interessante o trabalho Que social. bacana, que ela hein? desenvolve. Que bacana. Meu coleginho lá rendeu. Que joia. Professor Miguel Mubarak, suas considerações finais. Eu achei muito interessante aí essa sua entrevista. Acho que contribuiu bastante para o conhecimento da academia em relação às dificuldades, em relação às características, peculiaridades da época que a senhora viveu, tanto como aluna, né, na Escola de Administração Pública, que foi iniciada em 1968, aí já naquele governo Sarney. Não, A escola começou aí. E mas depois, 70. já como integrante da UEMA, né, evoluindo bastante e sendo o primeiro curso de administração que foi inaugurado aqui no Maranhão. E contribuindo com os seus conhecimentos, com essa sua maneira de planejar, de ser, né, para o engrandecimento da administração. Muito obrigada. Professor Geilson Mendonça, suas considerações finais. Não, Zuzu, muito obrigado. Não só em nome da academia, mas em nome de todos os estudantes, todos os profissionais de administração. Eu acho que a gente aqui hoje, Neemias, a gente faz um pouco de justiça, Sim. né? E que bom que essa mesma tecnologia que a senhora fala que às vezes afasta, e eu concordo com a senhora, ela também está nos possibilitando deixar registrado aqui esse momento, um pouco dessa sua história e da história da administração no nosso estado, né? Que bom que a gente está podendo resgatar um pouco disso. Fico feliz e até emocionado de fazer parte desse momento. Muito obrigado. Nada, eu que agradeço. E mais tempo eu queria ficar. E olha, eu agradeço também em meu nome, em nome da Academia Maranhense. Eu, como egresso da UEMA, né, sei que a minha história passa pela sua história, né, a minha e a de milhares de outras pessoas, né? A gente nunca teria chegado aqui sem o pioneirismo de pessoas como você, que de fato criaram uma possibilidade, deram forma a uma profissão aqui no Maranhão. Então, é um tributo que a gente quer prestar em vida a vocês, né, que de fato possibilitaram. E cobre. Eu não sei quando é que eu vou ficar. Ah, mas isso ainda tem história para Mas contar eu vou demais. deixar para vocês um presente. Pronto, uma A semente Leila, de administração. Que me seguiu os Que passos. bom, nossa colega de Amém. profissão. Isso, minha contemporânea. E a vocês todos que estão nos assistindo, só agradecer. Eu tenho certeza que você se emocionou, aprendeu. E o administrador, ele está sempre olhando para o futuro, mas sem nunca esquecer de onde ele veio, sem nunca esquecer o passado. É olhando para o passado e olhando para o futuro que a gente consegue fazer uma gestão muito bacana. Agradeço a todos e até o próximo episódio do nosso Ancast. Um grande abraço em todos.